E nosso assunto agora é alienação parental. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Afinal, este é um tema muito divulgado na atualidade, principalmente nas varas de família, que frequentemente são relatados casos em processos de divórcio em que a mãe ou o pai influencia o filho a se colocar contra o outro. E isso é bem mais grave do que se imagina. Pode trazer graves consequências para a criança ou o adolescente. Conheça agora o que é realmente a alienação parental e quais as suas consequências. Thalita é psicóloga e atua nesta área. Ela sabe muito bem como que consiste a alienação parental. Então, a alienação parental ele é um crime em que consiste em fazer lavagem cerebral na criança para que a criança fique com raiva de um ou outro genitor. Ou seja, eu vou dar o exemplo do pai e da mãe. O pai, ele se divorcia, na maior parte dos casos é quando o pai divorcia da criança, e aí o pai ele começa a falar mal da mãe para que a criança fique com raiva da mãe e queira ficar mais com o pai. Principalmente em casos de briga de guarda, acontece muito, mas também pode acontecer em caso com pais casados também, que às vezes pode ser algumas coisas sutis que os pais nem percebem, mas estão fazendo alienação parental também. Ela alerta que a alienação parental pode ocorrer de várias formas. O alienador, ele vai desqualificar a conduta do genitor no exercício da paternidade e da maternidade. Então, ele pode dificultar telefonemas, né? Eu vou dar o exemplo do pai, porque às vezes, na maioria dos casos, acontece a mãe fazendo alienação parental contra o pai. Então, o pai telefona para o filho, a mãe recusa essas chamadas, não deixa o pai entrar em contato com o filho. A mãe evita falar sobre informações importantes com o pai, por exemplo, questões de reuniões escolares, questões médicas, mudança de endereço, e não fala para o pai. É uma ameaça constante também de que vai mudar para longe e vai deixar o filho sem ver a mãe, sem ver o pai. Quando, por exemplo, um dos genitores tira férias e aí deixa a criança com outro parente, sendo que o outro genitor pode cuidar, é capaz de cuidar, tem tempo para cuidar e não avisa, não dá oportunidade para esse genitor cuidar. A psicóloga fala ainda que, caso haja alienação parental, o correto é procurar um advogado. O primeiro passo é procurar um advogado, que aí o advogado vai entrar com todas essas questões legais no judiciário, que até pode acontecer, normalmente após a consulta com o advogado vai pedir também um relatório psicológico, né, com a criança, para o psicólogo tentar identificar se realmente está acontecendo isso com a criança, vai emitir um relatório e após esse relatório vai passar pelo judiciário. E neste caso, se for comprovado, e dependendo da gravidade da alienação, o genitor que tiver alienador, ele pode até perder a guarda da criança. Uma coisa que é importante, né, é os pais não desistirem dessa luta pelos filhos. Às vezes os pais encontram muitas dificuldades porque a mãe coloca uma dificuldade, né? Coloca essa dificuldade de presença, dificuldade de entrar em contato. Então acaba que os pais vão deixando, né? Vão se afastando porque não tem essa oportunidade, porque a mãe coloca essa dificuldade. Então os pais não devem desistir, né? Devem insistir, o seu direito, devem procurar qual que é o seu direito, se tem o direito de visita, fazer cumprir e fazer valer o seu direito. Você que nos acompanha, que está fazendo alienação parental, né, usando o seu filho, fica aí as dicas da psicóloga que disse o que é alienação parental. Muitas das vezes você pode estar cometendo esse ato sem saber o que é, e isso é configurado como crime, e a pessoa que sai mais prejudicada nisso tudo é a criança. Então tente, né, quando se separarem, quando se divorciarem, manterem a integridade do filho, porque não existe ex-pai nem ex-mãe. No caso, você está sofrendo alienação parental, seja você pai ou mãe, procure um advogado.